E se a maior riqueza já extraída do solo brasileiro não tivesse enriquecido o Brasil, nem mesmo Portugal, mas sim financiado o início da Revolução Industrial de uma potência rival? É uma premissa que muda tudo, né? Com certeza. Olá e boas-vindas a todo mundo que nos acompanha em mais um Mergulho Profundo. É um prazer ter a companhia de quem nos ouve para desbravar essas engrelagens tão complexas da nossa história. É muito bom estar aqui de novo para essa conversa. Hoje, o nosso ponto de partida é um estudo incrivelmente detalhado elaborado pelo professor Jotinha. É um material focado no Brasil minerador e nas reformas pombalinas do século XVIII. E a nossa missão aqui não é só falar sobre pessoas cavando buracos atrás de ouro, sabe? Exato. É entender como esse ouro transformou a geografia do Brasil, criou uma nova sociedade e gerou um custo humano terrível. Pois é. E, paradoxalmente, plantou a semente da própria independência, né? Uhum. É um período fascinante, porque rompe com aquela visão simplista, quase romântica, de que a mineração foi só uma caça ao tesouro. Tipo cena de filme de aventura. Exatamente, não tem nada disso. A história do ouro no Brasil é fundamentalmente uma narrativa sobre controle, sobre infraestrutura, engenharia brutal e, claro, um endividamento internacional absurdo. Bom, vamos mergulhar direto na geografia da coisa. Porque, lendo a pesquisa do professor Jotinha, a primeira grande ruptura que a gente nota é física. Sim, no mapa mesmo. Isso. Até o final do século XVII, o Brasil rodava em torno do Nordeste açucareiro. O eixo econômico, político e social estava ali, todo grudado no litoral. Uhum, a vida colonial acontecia de frente para o mar. Mas então acham as primeiras grandes jazidas em Minas Gerais, e logo depois a febre se espalha para o Mato Grosso em 1718 e para Goiás em 1722. É uma expansão muito agressiva e muito rápida. Muito. Lendo sobre isso, a imagem que me vem à mente é tipo de uma alteração gravitacional, sabe? Como assim? É como se o centro de gravidade de um país inteiro despencasse no mapa de uma vez só. O Nordeste perde o protagonismo e essa força puxa milhares de pessoas para o interior. Nossa, essa analogia é perfeita. A gravidade atrai tudo. E o que isso provoca na prática é um colapso logístico imediato. Porque a administração não estava preparada, né? De jeito nenhum. De repente você tem a força de trabalho, os comerciantes, a burocracia e, principalmente, a riqueza marchando para longe do mar, entrando num território montanhoso super difícil de acessar. E a coroa portuguesa percebeu que não dava para ficar assistindo de longe. Claro, eles não podiam administrar toneladas de ouro circulando no meio do continente, enquanto o centro de comando continuava lá em Salvador, na Bahia. A administração precisava seguir o dinheiro. Mas espera aí, transferir uma capital inteira não é como fazer uma mudança de casa. Envolve realocar aparato militar, judiciário, fiscal. É um pesadelo logístico. Sim, a transferência oficial para o Rio de Janeiro em 1763 foi só por causa da proximidade com as minas? Ou tinha algo a mais? Tinha muito a mais. Não era só a proximidade geométrica, era a infraestrutura de escoamento. O Rio de Janeiro oferecia o porto perfeito. Ah, entendi. Ele virou o grande gargalo por onde tudo precisava passar. Era o funil de saída do ouro das Minas Gerais em direção a Lisboa e, ao mesmo tempo, a porta de entrada para tudo que aquela região precisava consumir. Porque lá não se produzia quase nada além de ouro, né? É exatamente. O foco era tão grande na mineração que eles precisavam importar ferramentas, tecidos, alimentos e, tragicamente, um volume massivo de pessoas escravizadas. Isso nos leva para o contraste mais brutal dessa nova sociedade descrita no material do professor Jotinha. Porque, de um lado, você tem um crescimento populacional frenético, desordenado. Acampamentos na lama, praticamente. Sim, pessoas montando barracas em encostas, sem nenhum planejamento urbano inicial. Mas, incrivelmente, essas vilas evoluem super rápido para centros urbanos muito suntuosos. Com aquelas igrejas barrocas banhadas a ouro. Pois é, uma efervescência cultural fortíssima. E a pesquisa até aponta para uma mobilidade social que não existia nos séculos anteriores, com um número bem expressivo de negros libertos circulando por lá. É, mas aí que tá. Essa suntuosidade e essa mobilidade relativa criam uma ilusão perigosa se a gente não olhar para os alicerces, a ada dos engenhos de açúcar. O ambiente urbano permitia ofícios especializados, circulação de moedas.
o que viabilizou a compra de alforrias. Mas alguém está pagando um preço altíssimo por essa infraestrutura toda, não é? Um preço incalculável. O alicerce dessa estrutura era uma verdadeira máquina de moer gente. A riqueza que financiou o Barroco Mineiro foi extraída com base no trabalho massivo de africanos escravizados sob condições extremas. Eu quero entender a mecânica dessa extração, porque a imagem que sobrevive no nosso imaginário é daquela pessoa com uma bateia, peneira de madeira, tranquila na beira do rio. É a imagem mais comum, sim. A gente chama isso de extração de aluvião. Só que o volume de toneladas mandadas para a Europa sugere uma operação muito mais destrutiva, como o ouro era arrancado da terra de fato. O aluvião exige menos maquinário, porque pega o ouro de superfície. Mas o grande volume mesmo vinha da grupiara. Grupiara. É, envolvia escavar os depósitos encravados nas encostas das montanhas. E para fazer isso em larga escala, eles implementaram sistemas bem complexos de engenharia hidráulica. Nossa, desviando rios. Desviavam cursos de rios inteiros, construíam represas e canais para lançar a força da água com violência contra as encostas, desmoronando barrancos inteiros de terra, e depois lavavam tudo isso. O impacto ambiental disso devia ser devastador. Devastador. E o custo físico para quem operava essas máquinas era muito pior. Tem um detalhe nas fontes que me deixou muito impressionada sobre quem operava isso. A preferência da coroa portuguesa por trazer indivíduos especificamente da costa da Mina, lá no continente africano. Uhum. Isso não era só pela força braçal, certo? Tinha um motivo. Um motivo muito específico. Foi um sequestro de tecnologia ancestral. As populações da Costa da Mina já tinham um conhecimento metalúrgico e de mineração super profundo lá nos territórios deles. Sério? Sim, eles sabiam ler os veios da terra, entendiam o comportamento dos minerais e dominavam técnicas de extração que os próprios portugueses desconheciam. Então o Império Português usou a expertise técnica deles como critério para o cativeiro? Isso muda completamente a perspectiva. Eles se apropriaram do intelecto africano. Exatamente. A eficiência da mineração dependeu diretamente desse intelecto roubado. E o cotidiano dessas pessoas era um inferno. As taxas de mortalidade eram assustadoras, né? O professor Jotinha cita as doenças severas. Sim, imagina passar horas a fio com as pernas submersas na água gelada dos rios de Minas ou debaixo do sol escaldante desmoronando pedra. Os registros médicos apontam muita insolação, disenteria, pneumonia e malária. A expectativa de vida devia ser curtíssima. Curtíssima. Toda pedra-sabão esculpida tem esse peso de gerações inteiras consumidas num ritmo frenético para bater as cotas de exportação de Portugal. E aí a gente chega num ponto que parece um furo na lógica econômica dessa história toda. Qual? Bom, o Brasil estava literalmente derramando navios cheios de ouro em Lisboa, com custo humano terrível. Qualquer pessoa faria uma matemática básica e pensaria: Que o Império Português ia virar a superpotência inquestionável do mundo. sim, como é que uma nação que ganha na loteria geológica assim termina o século XVIII atolada em dívidas? É o famoso ralo da riqueza. E tem nome, viu? Tratado de Methuen. Assinado com a Inglaterra em 1703, os famosos panos e vinhos. Esse mesmo. A matemática básica falha quando a gente não olha para a diferença entre os produtos de cada país. No papel, o tratado parecia ótimo. Portugal abria seus mercados para os tecidos ingleses sem tarifas e a Inglaterra reduzia impostos para os vinhos portugueses. Peraí, tentar equilibrar comércio de vinho com comércio de tecido parece uma armadilha muito óbvia. E era. Porque, pensa bem, vinho é agrícola, depende de terra, clima, safra, tem um teto físico de produção. Exato. E já o tecido inglês, bom, eles já estavam ali na esteira da Revolução Industrial. Um tear mecânico funciona dia e noite. É um produto de escala quase infinita, e todo mundo precisa de tecido para se vestir, inclusive toda a população escravizada no Brasil. Vinho é luxo. Você resumiu perfeitamente. A balança comercial já nasceu quebrada. Portugal começou a importar quantidades astronômicas de manufaturados ingleses,
muito mais do que conseguia pagar com vinho. Ou seja, aqui já Muguê a coisa fica realmente interessante para quem está ouvindo a gente. É como ganhar na loteria, mas descobrir que a sua conta bancária está vinculada às dívidas do seu vizinho. É uma boa forma de colocar. O ouro do Brasil nem chegava a esquentar os cofres em Lisboa. Ele fazia uma escala técnica e ia direto para Londres para cobrir esse déficit. Portugal virou só um intermediário da própria riqueza. E como eles precisavam pagar os ingleses, decidiram espremer o Brasil. Um arroxo fiscal implacável. Criaram um sistema de impostos sufocante. O mais famoso, que a gente escuta até hoje em expressão popular, é o quinto, né? Sim, 20% de todo o ouro extraído ia direto para o rei. E era super controlado pelas casas de fundição. Ninguém podia circular ouro em pó. Tinha que derreter e transformar em barra para a coroa já tirar a fatia dela. Só que a dívida inglesa era um monstro faminto. O quinto parou de dar conta quando as jazidas começaram a oscilar. E a criatividade para cobrar imposto não tem limite. O estudo aponta a captação. A captação é o auge da asfixia. É um imposto cobrado pelo que você tem, não pelo que você produz. Peraí, então cobravam por cada pessoa escravizada que o minerador tinha. Isso. Se num mês a pessoa não achasse 1 grama de ouro, o imposto continuava lá, fixo. Taxavam as ferramentas, as lojas locais, tudo. Você pagava imposto pelo direito de tentar minerar. Mas a arma fiscal mais temida mesmo era a derrama. Lendo sobre isso me deu um arrepio, porque não era uma porcentagem, era uma meta bruta. Uma meta engessada de 1.500 quilos de ouro por ano. 1,5 toneladas. E se a região não entregasse isso no fim do ano, o que a coroa fazia na prática? A coroa partia para a força policial bruta. Decretar a derrama era autorizar os soldados a invadirem as casas dos cidadãos. Confiscavam móveis, joias, propriedades, o que tivesse valor, até tapar o buraco daquela 1,5 toneladas. Não importava se você estava com seus impostos em dia, era um confisco violento do patrimônio privado. Tudo para garantir o pagamento dos credores ingleses. A dívida virava coletiva. Agora, visualizando esse cenário, você tem milhares de pessoas sendo espremidas financeiramente, vivendo num barril de pólvora, ameaçadas por soldados. Como a coroa garante que ninguém vai se rebelar? Porque a baioneta tem limite. Tem. Chega uma hora que a força não basta. Você precisa de controle não só sobre o ouro, mas sobre as mentes. E é aí que entram as reformas pombalinas. Precisamente. O Marquês de Pombal diagnosticou que a coroa dividiu o poder de influência no Brasil com uma instituição muito forte. A Igreja Católica, mais especificamente a Companhia de Jesus, os jesuítas. Eles mesmos. Os jesuítas tinham um império econômico próprio. Terras, gado e, o mais perigoso para o Estado absolutista, o monopólio quase absoluto da educação na colônia. Eles eram praticamente um estado paralelo rodando dentro do Brasil, né? Exato. E se o Estado português precisava espremer a colônia ao máximo, não podia permitir um poder concorrente formando a cabeça das futuras gerações. Então a solução do Pombal foi cirúrgica. Ele expulsa os jesuítas de Portugal e de todas as colônias. Um choque de autoridade monumental. Isso gerou um processo fortíssimo de laicização. O ensino deixou de ser religioso e passou a ser secular, controlado pelo Estado. A sala de aula virou uma ferramenta burocrática para manter o controle ideológico, substituir o padre pelo rei. Mas dentro das consequências disso, o tiro meio que saiu pela culatra a longo prazo ou não saiu? Totalmente. Porque o sistema educacional da colônia entrou em colapso. As escolas do Estado não deram conta. E o que a elite mineradora fez? Começou a mandar os filhos para estudar na Europa. Uhum. E o que estava acontecendo na Europa, no final do século XVIII? O iluminismo. Eles vão para a França, para Coimbra e voltam para o Brasil cheios de ideias sobre liberdade, república, contestação do absolutismo. Exato. Então junta tudo isso. Impostos altíssimos, controle rígido, uma sociedade urbana dinâmica e jovens com livros iluministas debaixo do braço. O tecido do sistema colonial começa a se rasgar de forma irreversível. A panela de pressão atinge o limite. O material lista várias fases dessa revolta. Começou com os movimentos nativistas, certo? Isso. Foram as primeiras fraturas.
Revoltas como a Guerra dos Emboabas, de 1708, ou a Revolta de Filipe dos Santos. Que não queriam romper com Portugal ainda. Não, eram disputas locais, reações a abusos imediatos, forasteios contra paulistas, esse tipo de coisa. Mas depois, o desejo vira de ruptura total. Os movimentos emancipacionistas. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Aí o jogo muda. A opressão forjou uma identidade de oposição. Na Inconfidência Mineira de 1789, por exemplo, o problema não era só reclamar do imposto. Eles queriam fundar uma república independente. Ou seja, não eram protestos isolados. Era a certeza de que o pacto colonial proibiu o Brasil de se desenvolver. O ouro pagou o caminho para o fim da colônia. Uma ironia histórica perfeita. Para amarrar os pontos principais aqui para quem nos acompanha, o século XVIII transformou demais a demografia, a cultura e a geografia do Brasil. Mas a opressão da coroa foi o que pavimentou os passos definitivos para a nossa independência. Entender esse arroxo fiscal ajuda muito a compreender a estrutura do país que a gente tem hoje. Sem dúvida. E eu deixo uma reflexão final, que vai um pouco além das páginas do texto, mas bebe muito dessa fonte. Diga. Se a gente pensar que grande parte do ouro extraído aqui não ficou nem no Brasil nem em Portugal, mas foi financiar o início da Revolução Industrial na Inglaterra, Por causa do Tratado de Methuen. isso. Fica a pergunta para quem nos ouve pensar a respeito. Como seria a configuração econômica do mundo moderno, hoje, e o papel do Brasil nele, se toda essa montanha de riqueza tivesse permanecido em solo local, sendo reinvestida aqui? Direto do trabalho grutal nas montanhas de Minas Gerais. É fascinante e revoltante ao mesmo tempo. É a história conectada de um jeito bem profundo. Com certeza. Bom, um grande abraço a quem nos acompanhou até aqui. Continuem curiosos, questionando a história e até o nosso próximo mergulho profundo.